Nos vídeos anteriores, nós falamos de n-uplas ordenadas, aqui na seção 1 da primeira parte do material de álgebra básica para geometria analítica. Agora vamos entrar na seção 2, que fala sobre produtos cartesianos. Dados dois conjuntos A1 e A2, o produto cartesiano de A1 e A2, denotado assim, ó, A1 cruz A2, que é lido como A1 cartesiano A2, é o conjunto formado por todos os pares ordenados com primeira componente em A1 e segunda componente em A2. O produto cartesiano de A1 e A2 é denotado usando um símbolo de multiplicação entre os conjuntos A1 e A2. Isso sugere que essa operação é vista como um tipo de multiplicação, e é por isso que esse conjunto é chamado de produto. Em se tratando de números, produto é o resultado e multiplicação é a operação. A multiplicação de 2 e 3 me dá o produto 2 vezes 3, que é 6. Para conjuntos eu poderia usar essa mesma terminologia também. Falar multiplicação de A1 com A2, me dando um produto cartesiano, que é esse conjunto aqui. Agora, o tipo de multiplicação usado aí é um tipo de multiplicação de conjuntos, que eu poderia chamar de multiplicação cartesiana. Eu não sei se existe esse termo na literatura. Muitas vezes a gente fala produto cartesiano para se referir à operação também. Então, produto cartesiano pode se referir ao resultado e também à operação. Exemplo. Considere os conjuntos 0, 1, 2 e 3, 4. Eu vou calcular aqui o produto cartesiano desses dois conjuntos. Para isso, eu preciso formar os pares ordenados com primeira componente nesse primeiro conjunto aqui e segunda componente nesse outro conjunto aqui. Se eu pegar 0 do primeiro conjunto e 3 do segundo conjunto, isso vai me dar o par ordenado 0, 3. Aí eu posso pegar também 0 do primeiro conjunto e 4 do segundo conjunto. Isso vai me dar o par 0, 4. Aí depois 1 no primeiro conjunto e 3 no segundo conjunto. Isso vai me dar o par 1, 3. Depois 1 no primeiro conjunto e 4 no segundo conjunto. Isso vai me dar o par 1, 4. Depois 2, 3. Depois 2, 4. Pronto, então este é o produto cartesiano desses dois conjuntos aqui, 0, 1, 2 e 3, 4. Veja que tem 6 elementos, certo? O primeiro conjunto aqui tem 3 elementos, o segundo tem 2 elementos e o produto cartesiano tem 6 elementos. Agora vamos determinar o produto cartesiano de dois conjuntos unitários. Conjunto unitário contendo número 1 e conjunto unitário contendo número 3. O produto cartesiano desses conjuntos é o conjunto de todos os pares ordenados com primeira componente no primeiro conjunto e segunda componente no segundo conjunto. Só existe um par satisfazendo essa condição, que é o par 1, 3. Portanto, o produto cartesiano desses dois conjuntos aqui é o conjunto formado apenas pelo par ordenado 1, 3. Tá? Agora, como seria o produto cartesiano desses mesmos dois conjuntos aqui na ordem inversa? Quer dizer, unitário contendo 3, cartesiano unitário contendo 1. Como é que vai ficar? Isso vai dar esse outro conjunto aqui, ó, formado apenas pelo par 3, 1. Esses dois produtos cartesianos que a gente calculou aqui são diferentes. Então isso nos diz que no produto cartesiano a ordem dos conjuntos é importante. Em outras palavras, o produto cartesiano é uma operação não comutativa. Se trocar a ordem dos conjuntos, você pode obter resultados diferentes. Agora, em certos casos, trocando a ordem dos conjuntos, você não muda o resultado. Isso acontece quando um dos conjuntos é vazio. Qual é o produto cartesiano, por exemplo, do conjunto vazio com o conjunto de números reais? Um elemento deste produto cartesiano deveria ser um par ordenado com primeira componente no vazio e segunda componente no conjunto dos números reais.
Eu posso ter um par ordenado com o primeiro componente pertencendo ao conjunto vazio? Não, porque o conjunto vazio não possui elementos. Então, eu não posso formar nenhum elemento deste conjunto aqui, ou seja, este conjunto é o vazio. Vamos trocar a ordem agora. Produto cartesiano do conjunto dos números reais com o conjunto vazio. Assim, qual é o resultado? É vazio também. Por quê? Porque eu não consigo formar um elemento desse conjunto aqui, já que para isso eu deveria ter um par ordenado com segunda componente pertencendo ao vazio, o que é impossível. Tá? Então, esses dois produtos cartesianos, envolvendo o conjunto vazio em diferentes posições, ambos resultam no conjunto vazio. E claro que essa conclusão não mudaria se eu tivesse um outro conjunto além desse conjunto dos números reais aí. Ou seja, o produto cartesiano de qualquer conjunto com o vazio, não importa a ordem, resulta no vazio. A gente também pode definir produtos cartesianos de 3 ou mais conjuntos. O produto cartesiano dos conjuntos A1, A2 e A3, nesta ordem, é o conjunto de todas as triplas ordenadas, com o primeiro componente pertencendo a A1, segunda componente pertencendo a A2 e terceira componente pertencendo a A3. Veja que é uma definição análoga à que a gente deu para produto cartesiano de 2 conjuntos. Produto cartesiano de 4 conjuntos, A1, A2, A3, A4. É o quê? É o conjunto de todas as quádruplas ordenadas com o primeiro componente em A1, segunda componente em A2, terceira componente em A3 e quarta componente em A4. E assim por diante, em geral, o produto cartesiano de K conjuntos, A1, A2, A3, etc. até AK, é o conjunto de todas as K-uplas ordenadas, tais que, para cada I de 1 a K, a iésima componente dessa K-upla ordenada pertence ao iésimo conjunto no produto cartesiano. Eu estou usando pela primeira vez aqui a palavra K-upla. É a mesma coisa de N-upla, só que com K no lugar de N. Ou seja, é uma lista ordenada com K componentes. E também usei a palavra iésima para me referir a componente que está na posição I. Isso é bem intuitivo também, né? Quadragésima seria a coisa que está na posição 40. Então, iésima é a coisa que está na posição I. Bom, então temos aqui a definição de produto cartesiano de uma quantidade finita arbitrária de conjuntos. Isso se aplica, em particular, para quando você tem 4 conjuntos, quando você tem 3 conjuntos. Eu não sei se você já conhece a notação de produtório, que é análoga à notação de somatório. É esta notação aqui, ó, a notação de produtório. Ela é usada para denotar produtos de coisas que podem ser multiplicadas. Essas coisas podem ser números, matrizes, funções, polinômios, tudo que pode ser multiplicado. A gente está estudando aqui um tipo de multiplicação de conjuntos. E também, para conjuntos, esta notação de produtório pode ser usada sempre que conveniente. O que quer dizer este símbolo? Você tem aqui a letra π maiúscula, com I igual a 1 subscrito, K sobrescrito e, do lado direito, AI. Essa expressão quer dizer, faça o produto cartesiano dos conjuntos A1, A2, A3, etc. até AK. Veja que o primeiro índice desses conjuntos é 1 e o último índice é K. Por isso que está indicado aqui, ó, I igual a 1. Isso aqui indica o primeiro índice dos conjuntos que serão utilizados aqui nesse produto cartesiano. E o número que aparece em cima, K, é o último índice. Então eu vou fazer o I variar de 1 a K, enquanto eu faço o produto cartesiano aí desses conjuntos, A1 com A2, com A3, etc. até AK. Esse I aqui é chamado índice mudo.
ele serve apenas para marcar uma posição onde você vai colocar números. A gente vai colocar no lugar desse i os números 1, 2, 3, etc. até k. Ele serve apenas para marcar essa posição. Como ele só serve para marcar uma posição, você poderia usar qualquer outra letra. Só não pode usar nesse caso aqui o k, porque o k já está aparecendo em cima. Esse k é considerado uma constante, é um número que você conhece. Você não pode usar ao mesmo tempo a mesma letra para uma constante e para o índice mudo, tá? Mas, fora isso, qualquer letra pode ser usada aqui no lugar do índice mudo. O produto cartesiano de k cópias de um mesmo conjunto A é denotado por A elevado a k. Se eu quiser fazer o produto cartesiano de A com A com A com A, k vezes, quer dizer, k cópias do mesmo conjunto A multiplicadas cartesianamente, né? Isso vai me dar um conjunto que a gente denota assim, A elevado a k. É a mesma lógica da notação de potência que você está acostumado a usar para números. 2 elevado a 3 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, são 3 cópias do número 2 sendo multiplicadas. Na notação de produtório, a gente pode definir A elevado a k assim, ó, produtório de A com I variando de 1 a k. Veja que não aparece o índice mudo aqui dentro do produtório. Isso não é um erro de digitação, é assim mesmo. Eu poderia ter colocado aí AI, se eu quisesse, mas eu estou considerando que todos os AIs, nesse caso aí, são iguais ao mesmo conjunto A, justamente para fazer esse produto cartesiano de k cópias do mesmo conjunto A. Tá? Então, se todos os AIs com I variando de 1 a k são iguais ao mesmo conjunto A, eu vou ter aqui um produto cartesiano, ó, de A com A com A com A, k vezes, que é justamente a késima potência do conjunto A. Aplicando agora a definição de produto cartesiano, para este produto cartesiano aqui, que envolve k cópias do mesmo conjunto A, temos que este produto cartesiano AK é o conjunto de todas as k-uplas ordenadas, tais que todas as componentes dela pertencem ao conjunto A. Isso aqui é apenas um caso particular da definição que a gente já viu, quando todos os conjuntos no produto cartesiano são iguais. Se a gente voltar lá na definição de produto cartesiano de uma quantidade finita arbitrária de conjuntos, a gente vai ver aqui, ó, para cada i de 1 a k, xi pertence a i. O que é que acontece se todos os ai's forem o mesmo conjunto A? Esta condição aqui vai se reduzir a dizer que para cada i, xi pertence a A, o mesmo conjunto A com todos os xi's lá, certo? E é isso que a gente está vendo agora aqui, nesse caso particular. Para cada i de 1 a k, xi pertence a A. Então, isto é apenas um caso particular disto. Como eu já comentei, a operação que associa a dois conjuntos A1 e A2 o produto cartesiano de A1 e A2 é considerada um tipo de multiplicação. O principal motivo para vê-lo como tal é que se A1 tem N1 elementos e A2 tem N2 elementos, então o produto cartesiano de A1 e A2 tem N1 vezes N2 elementos. Por exemplo, se A1 tem 3 elementos e A2 tem 5 elementos, então o produto cartesiano de A1 com A2 tem 15 elementos, que é 3 vezes 5. A gente viu um exemplo que confirma isso aí, né? Aqui temos um conjunto com 3 elementos e outro conjunto com 2 elementos. Quando a gente faz o produto cartesiano desses dois conjuntos, o resultado é um conjunto com 6 elementos. 6 é 2 vezes 3. Portanto, isso corrobora a observação geral sobre quantos elementos tem o produto cartesiano de dois conjuntos, em termos de quantos elementos tem cada um desses conjuntos usados no produto cartesiano. Isso aqui é um teorema, precisa ser provado. Eu não vou fazer a prova aqui, porque não é nosso objetivo, mas é importante saber que isso é verdade.
Esta regra de contagem pode ser generalizada para uma quantidade finita arbitrária de conjuntos, ou seja, eu posso dizer quantos elementos tem o produto cartesiano de vários conjuntos, se eu souber quantos elementos tem cada um desses conjuntos envolvidos no produto cartesiano. A regra é esta aqui, ó. Eu estou usando a notação de barras verticais para indicar a cardinalidade, ou seja, quantidade de elementos de um conjunto, tá? Isso aqui denota cardinalidade do conjunto A, ou seja, quantidade de elementos do conjunto A. Não confunda com módulo. É a mesma notação, mas com significados diferentes. Quando tiver um número entre duas barras verticais, você vai entender que é módulo. Mas aqui a gente não tem um número entre barras verticais, a gente tem um conjunto entre duas barras verticais. Então não é módulo, é cardinalidade, que significa quantidade de elementos. E a regra para saber a cardinalidade de um produto cartesiano de K conjuntos é o produto das cardinalidades desses K conjuntos. Ou seja, cardinalidade de A1 vezes cardinalidade de A2, etc., até cardinalidade de AK. A gente pode escrever isto na notação de produtório assim. Este produto cartesiano está sendo indicado aqui na notação de produtório. E no segundo membro nós temos um produto de números. Isso aqui é um número, é a quantidade de elementos do conjunto A1. Isso aqui é outro número, quantidade de elementos do conjunto A2. Então eu tenho K números aqui, ó. Pegue esses números, multiplique todos eles. O resultado pode ser denotado assim. Produtório da cardinalidade de AI com I variando de 1 a K. Então o que a gente tem aqui em cima é cardinalidade do produto cartesiano igual a produto das cardinalidades. Aqui embaixo a mesma coisa. Cardinalidade do produto cartesiano igual a produto das cardinalidades. Esta propriedade é conhecida como princípio multiplicativo da contagem. Você pode já ter ouvido falar sobre isso em combinatória. Tem o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Isso aqui, claro, é uma versão mais geral, mas essencialmente é toda a mesma coisa. Como em todo tipo de multiplicação, os operandos envolvidos num produto cartesiano são chamados fatores. No produto cartesiano de A1 com A2 com A3, o conjunto A1, que é o que aparece primeiro aqui, é chamado primeiro fator. O conjunto A2, que é o que aparece em seguida, é chamado segundo fator. E o conjunto A3 é chamado terceiro fator. O conjunto A elevado a K é chamado Késima potência de A. Decorre do princípio multiplicativo que o produto cartesiano é vazio somente se algum dos fatores é vazio. Este símbolo, para quem não conhece, significa existe. Então aqui está escrito existe I de 1 a K, tal que AI é vazio. Ele também pode ser lido como para algum. Eu já falei sobre o símbolo do para todo, que é um A de cabeça para baixo. Esse outro aqui pode ser interpretado como para algum. Para algum I de 1 a K, AI é vazio. Isso aqui no meio é uma equivalência. Está dizendo que vale a implicação da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda. Vamos refletir um pouco sobre isso. Se você tem K conjuntos A1, A2, etc. a K, e um deles é vazio, como é que fica a cardinalidade do produto cartesiano de todos eles? Usando essa regra aqui, essa cardinalidade vai ser o produto das cardinalidades desses conjuntos. Eu estou supondo que um deles é vazio, então a cardinalidade de um deles vai ser zero. O que é que acontece aqui no produto das cardinalidades? Supondo que a cardinalidade de algum desses conjuntos é zero. Eu vou multiplicar as cardinalidades e como uma delas é zero, isso vai zerar esse produto de cardinalidades. Logo, se um desses conjuntos aí for vazio, então a cardinalidade do produto cartesiano é zero. Um conjunto que tem cardinalidade zero é o quê? É vazio.
Então a gente acabou de verificar que no caso em que um dos conjuntos é vazio, o produto cartesiano de todos eles é vazio. Ou seja, a gente verificou a implicação indo daqui para cá. Vamos tentar nos convencer sobre a implicação voltando. Quer dizer, suponha que o produto cartesiano desses conjuntos A1, A2, etc. até AK seja vazio. A gente quer deduzir, a partir disso, que algum desses conjuntos é vazio. Tá? Então, supondo que o produto cartesiano seja vazio, o que é que o princípio multiplicativo nos diz? Se o produto cartesiano é vazio, então a cardinalidade desse produto cartesiano é zero. Sendo zero, eu vou poder igualar aqui 0 a o que está do outro lado, que é produto das cardinalidades dos conjuntos AI. Então eu tenho o produto de todas as cardinalidades desses conjuntos A1, A2, etc. até AK igual a 0, que é a cardinalidade do produtório aqui. Se o produto das cardinalidades é 0, isso me diz o quê? Que uma dessas cardinalidades é 0, certo? Sempre que você tem vários números multiplicados resultando em 0, algum desses números é 0. Então o que a gente está percebendo é que se o produto cartesiano é vazio, então a cardinalidade de algum desses conjuntos aqui é 0. Agora, dizer que a cardinalidade de algum desses conjuntos é 0 equivale a dizer que algum desses conjuntos é vazio, que é exatamente o que está dito aqui. Então a gente terminou verificando que vale a equivalência, quer dizer, tanto a afirmação da esquerda implica a da direita, quanto a da direita implica a da esquerda. Outra consequência do princípio multiplicativo é a seguinte: a cardinalidade da késima potência de um conjunto A é a késima potência de sua cardinalidade. Isso pode ser escrito simbolicamente assim, ó. Cardinalidade de AK é igual a cardinalidade de A elevado a K. Por que isso é uma consequência do princípio multiplicativo, que é esta propriedade aqui? É fácil, basta você usar este princípio multiplicativo no caso em que todos os conjuntos AI são iguais a um mesmo conjunto A. Se todos os AIs são iguais a A, eu teria aqui produtório de 1 a K do conjunto A. Isso resulta, como a gente já viu, na potência A elevado a K, certo? Então, isto termina se transformando nisto quando todos os conjuntos AI são iguais ao mesmo conjunto A. E da mesma forma, do outro lado aqui a gente tem o quê? Produto das cardinalidades de AI, com I variando de 1 a K. Se todos os conjuntos AI forem iguais a A, então este produtório será o produtório da cardinalidade de A K vezes. Quer dizer, cardinalidade de A vezes cardinalidade de A vezes cardinalidade de A K vezes. Isso é o quê? É a cardinalidade de A elevada a K. Portanto, esta igualdade se transforma nesta quando você usa os conjuntos AIs aqui, todos iguais ao mesmo conjunto A.